Negros Online no ar. Vocês que estão aqui, recebam as minhas cordiais boas-vindas. Falando em nome da TV Zumbi dos Palmares, da Universidade Zumbi dos Palmares, um abraço para o nosso queridíssimo afro-reitor José Vicente. Lembrando sempre o vestibular, não perca a hora do vestibular para a Universidade Zumbi dos Palmares. Falando ainda da parceria com a TV Universitária e também o canal da Rede TVT, parceria aberta, muito nos honra. E lembrar, finalmente, que nós estamos aqui para uma conversa hoje com uma figura emblemática, que é o meu querido amigo, irmão, né, venerável, da loja Quatro Coronati, minha loja maçonaria no estado do Rio de Janeiro, da grande loja maçônica, né, que é coronel, ex-comandante da PM e professor, né, querido mestrando, né, o Biratã Ângelo. Salve o Biratã Ângelo. Nós vamos. Pode falar, pode se apresentar aí e já seguimos. Obrigado, Adame, obrigado pelo carinho e pelo título emblemático. Muito legal. É bom ser reconhecido como emblemático, porque realmente sou. Gosto de criar reflexões. Talvez essa a principal função. É um prazer estar aqui no Negros Online, conversar com o pessoal e debater sobre questões de negros na história que estão apagados ou que estão alvos da tentativa de invisibilidade do trabalho negro na história do Brasil. É isso aí. O Biratã Ângelo, para quem não sabe, eu mencionei aqui que ele foi comandante da PM, mas ele tem se tornado um pesquisador e é um maçom também, grau 33. Ele é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro, é o venerável da minha loja, e a gente tem feito uma ótima parceria sobre essa questão dos maçons negros. Nós tivemos no Instituto dos Advogados uma palestra importante que está disponível aí no Instituto dos Advogados Brasileiros sobre o Montezuma, que foi um criador do IAB, e ele revelou muitas coisas, está disponível no YouTube da TV IAB, e ainda recentemente tivemos uma palestra sobre Luiz Gama, e o Biratã contou um monte de coisa, mas agora sobre os aspectos da vida maçônica do Luiz Gama. Luiz Gama, que foi habeas corpus número 1, Luiz Gama, que eu chamo de ressuscitado, depois que a OAB, o Conselho Federal da OAB, a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, que eu presidi por 3 gestões, vai e entrega uma placa. Luiz Gama, mais do que advogado, você foi herói da pátria. E aí Luiz Gama vai o livro dos heróis da pátria. E, recentemente, no livro da professora Lígia Ferreira, a descoberta da carteira de solicitador do Luiz Gama. Muitos diziam que ele era rábula e, na verdade, ele tem essa carteira de solicitador. E ele virou uma, uma sala lá na faculdade da USP, onde ele não foi admitido porque era preto, embora tenha muitas coisas. Então, todas essas coisas aí, nós vamos falar agora, passando a palavra para o querido Biratã Ângelo, dizendo que você é oriundo de onde, o Biratã Ângelo? Fale também de você. Eu sou, como diz os antigos, carioca da gema, nascido na comunidade, hoje chamada comunidade, ou na favela do São João, ali no finalzinho da Rua Saré, no Engenho Novo. Eu sou cria do Engenho Novo. Nascido e criado, saí do Engenho Novo com 22 anos, já oficial da polícia, por força de casar e mudar de endereço. Mas a minha origem é isso, né? É dentro da favela, como costumo dizer, cercado pela letra P, preto, pobre, pequeno, pé grande, pançudo, PM e professor. E aí daí finalizando com o último P de maçom, que em francês significa pedreiro, também é com P. Mas essa é a minha origem. Então, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre os Gama. Mas não, e eu tenho
gosto de pesquisar, não posso me titular como pesquisador, mas a minha entrada para a maçonaria, ela vai muito por isso, para estudar a história da maçonaria no Brasil, a sua relação com a história das polícias no Brasil, especialmente a Polícia Militar do Rio de Janeiro, e o seu entrelace com negros. Por quê? Por que eu fui buscar em Luiz Gama? Luiz Gama é um dos negros que eu me interesso em conhecer um pouco mais do século XIX. Porque nós temos no século XIX diversos negros que despontaram na história do Brasil. Não fizeram só fatos heróicos, eles fizeram a história do Brasil. E dentre esses negros, uma grande coincidência. A primeira coincidência, e eu não acredito em coincidência, é que eles são maçons. Uma outra é que a maioria deles é baiana, né, de origem nascidos em Salvador, Bahia, né, no século XIX. E o século XIX, para eu terminar essa primeira fala, essa fala introdutória, por que eu vou parar em Luiz Gama? O século XIX é um século da minha paixão. É um século que aconteceu com o Brasil, o que não aconteceu com nenhum outro país do mundo. O Brasil começa o século XIX como colônia, no início ele vai para Reino Unido de Portugal e Algarve, ali em 1808. Depois ele vira independente, vira um império, regência, né? Sai o imperador, vai embora, fica no período de regência, Trina, Una. Depois ele, nesse meio tempo, a economia era baseada na mão de obra escrava. Nós temos a abolição dos escravos. O Brasil, antes da abolição, participa de uma guerra internacional, uma guerra do Paraguai, e vem a abolição em 1888, 89 ele vira uma república. Ou seja, tudo isso aconteceu em menos de 100 anos. Isso explica muito o que é o nosso país, essa confusão que já começa a partir, antes do século XIX, mas o século XIX geralmente é um século extremamente marcante. E todos esses fatos estão ligados a maçons e a maçons negros. Tem participação em todos esses fatos que eu falei. Como é que agora a gente entra? Lembrando que um defeito de cor é o tema de todos os samba-enredos da Portela desse ano, da Ana Maria Gonçalves. Como é que entram os maçons, Montezuma e Luiz Gama, nesse contexto? E o que é a maçonaria, para a gente falar nesse contexto? Você que é um venerável da maçonaria, pessoa que está há muito tempo lá, e que é meu irmão com muita serenidade e muita paz. Por favor, fique à vontade. Bom, a maçonaria é uma instituição que era uma ordem. Uma ordem. Como ordem, ela tem características de iniciática, é uma ordem iniciática, onde os mesmos membros são escolhidos para participar. A expectativa é que cada irmão que convida um não iniciado é que esteja olhando o seguinte: essa pessoa tem o perfil de que possa contribuir para os objetivos da maçonaria. Essa é a nossa expectativa, né? Então, esse é o grande objetivo da seleção. E qual é o processo da maçonaria? Ela tem uma quimera: tornar feliz a humanidade a partir de que você se torna feliz pelo seu aperfeiçoamento. É a busca do aperfeiçoamento individual para promover o aperfeiçoamento, ou seja, a melhoria social. Então, historicamente, no mundo, a maçonaria participa de movimentos sociais, movimentos sociopolíticos, e tem sido responsável por muitas mudanças em diversos países. Eu vou deixar de lado os demais países, vamos nos colocar aqui no Brasil, né? A maçonaria, ela chega no Brasil, ela chega com Portugal, mas não como maçonaria, como maçons isolados. O século XVIII é o século que ela começa a se fortalecer com ações buscando independência do Brasil. E o século XIX é o século onde ela mais se fortalece. Nós temos uma tese, eu tenho uma tese em cima disso. Por quê? Quando você pega os maçons que são é, de tendência de libertação do país, do jugo de Portugal, esses maçons, eles têm uma formação na Faculdade de Coimbra. Principalmente os que eram juristas ou cientistas sociais, por assim dizer. Eles são voltados para a Faculdade de Coimbra. Vamos pegar os juristas, para que a gente possa entrar em Montezuma e entrar em maçom. O direito no Brasil ele começa pelas ordenações magliolinas, ordenações filipinas, e
as normas aqui diziam o seguinte: para ser jurista, quer ser como advogado ou como juiz, teria que ter uma formação em direito de 8 anos na faculdade de Coimbra, né? Isso era assim desde que começa o direito do Brasil até, inclusive até o século XVIII, até 1713. Não mudou isso em 1713. É que em 1713 tem uma questão, tem um decreto régio, um alvará régio, que pelo crescimento da demanda se permitia o que é o seguinte: aqueles que tivessem conhecimento jurídico e fossem pessoas idôneas pudessem ser provisionados para advogar. Por quê? Para advogar, teria que ter a faculdade de Coimbra. Então, se tinha nobreza, só os nobres poderiam fazer isso. Só que tinha dinheiro, só que tinha dinheiro. Tinha que ser bem abastado para sair daqui. Se Coimbra hoje é longe, é um gasto fazer o curso de Coimbra, imagine no século XVIII, imagine no século XIX. Então, a partir de 1713, veio a possibilidade de não ter formação jurídica, mas ser um prático, um conhecedor das leis, mas desde que fosse pessoa idônea e não fosse nobre. Porque se fosse nobre, ele faria a faculdade de Coimbra e seria advogado, e não necessariamente um provisionado. Tá. Nessa leva de provisionado, diversas pessoas foram provisionadas. Isso é importante, porque a demanda cresce. Nesse meio tempo, aparece um baiano que eu costumo chamar com muito carinho, Nego Brigão, porque eu adoro essa pessoa, eu sou um fãzaço, que é de uma família negro, ele é, vamos chamar de mestiço, porque ele tem pais negros e brancos, mas de uma família abastada, tanto que seus pais queriam que ele fosse padre. E o matriculam no seminário. Ele passa 8 anos, não quer, e aí a família manda ele estudar em Coimbra. Estamos falando de Francisco G. Acaiabo de Montezuma, que não tinha esse nome, né? Ele nasce em 1792, se não me falha a memória, né? Em 1792, 1794. Ele vai para. Entra no seminário, não satisfeito, foi estudar na faculdade de Coimbra. Quando ele volta uma pessoa extremamente crítica, com ideais liberais, com filosofias iluministas. Por quê? A faculdade de Coimbra ela é um ponto de prospecção dos ideais liberais, da filosofia iluminista, todos os que lutam pela independência do Brasil, ou quase todos, ou pela abolição da escravidão, têm o seu pezinho na faculdade de Coimbra. Mas não é só no Brasil. Os outros também, nos outros países das Américas. Como é que isso se conecta? O Montezuma, o Luiz Gama e a maçonaria de libertação. Porque a gente precisa focar nisso daí. Aí que eu vou entrar na conexão. Primeiro que Luiz Gama nasce bem depois do Montezuma. O Luiz Gama vai nascer em 1830. Mas o Montezuma, quando ele volta para a Bahia, ele volta bem, digamos, recheado e bem revolucionário. Entra numa série de brigas pela independência da Bahia. Não só lembrar dos movimentos que você tem na Bahia. Sim, você tem diversos movimentos, né? Você tem inclusive, que imagina, a Sabinada, que depois vai ter a revolta com os malês. Então, ele vem com essas coisas ideais, ele entra em briga, e ele sonhava, a guerra dele era o Brasil tornar-se independente de Portugal. E o Brasil tornou-se independente de Portugal. E ele faz as pazes com o poder central, muda seu nome para Francisco G. Acaibo de Montezuma, um G referência às tradições indígenas brasileiras de raiz não tupi-guarani. Acaiaba é uma palavra africana, que representa ao povo africano, e Montezuma ao grande Montezuma dos astecas. Então ele faz uma homenagem aos povos que ocupam, não colonizadores, e sim colonizados aqui nas Américas. Nas Américas de uma forma geral. E ele faz as partes, mas ele também.
Não, ele vai chegar no Gama. Ele briga, vai para a Europa, vai para a faculdade de Coimbra, volta com mais ideais. Só que ele se inicia, é outro ponto da faculdade de Coimbra, ele se inicia na maçonaria. Ele vem maçom e chega aqui, né? Ele já era maçom quando foi da primeira vez, mas ele volta muito mais fortalecido e vem autorizado a fundar o Supremo Conselho do Grau 33 do Rito Escocês de Aceita no Brasil. Qual é a grande importância? Para quem não conhece a maçonaria, ela se divide em dois grupos simbólicos, do primeiro ao terceiro grau, e os estudos superiores em cada rito que tenha. O rito escocês vai até o 33. Ali são os maçons mais maduros. Quando a gente pega os que lutaram pela independência, os que lutaram pela abolição, eles são maçons de graus acima do 4. Grau 18, grau 30, grau 32, 33. Bom, esse mesmo Montezuma, que já cria ali em 1832 o Supremo Conselho, ele começa a reunir também juristas maçons, escritores maçons com ideais abolicionistas. Passou a ser a segunda demanda de Montezuma. E ele começa a perceber a necessidade também de entrar mais na classe. Ou seja, naquele momento, a maçonaria ela estava com os graus superiores ligados ao Grande Oriente do Brasil, mas também tinha um outro Grande Oriente, que é o Grande Oriente dos jacobinos, do qual fazia parte uma figura muito importante na história da abolição do processo de escravização no Brasil. Que estamos falando de quem? Padre Antônio Feijó. O Padre Antônio Feijó, o regente uno que fez a primeira lei proibindo o tráfico de africanos escravizados, ele era, além de tudo, maçom do Grande Oriente Jacobino. Então você tem esse Grande Oriente Jacobino. Esse Grande Oriente Jacobino, ele também, o Grande Oriente do Brasil, ele se espalha pelo Brasil, vai se espalhando com as suas lojas maçônicas, né? Então ele é muito forte na Bahia, mas também é muito forte em São Paulo. Duas lojas, uma loja em São Paulo, também era uma loja do Grande Oriente Jacobino, que tinha assim os seus mesmos ideais, liberais, republicanos, mas também tinha maçom escravista, maçom abolicionista, maçom republicano, maçom monarquista, também tinha essa discussão. E aí, bom, vamos parar aqui, para a gente poder voltar Porque o agora programa ao vai Gama. acabar e você não falou do Gama. A gente vai E a Luz fazer um Gama. outro programa. Papai da Senhora. Olha o que acontece. Luz Gama, ele nasce em 1830. Tá? Então não vou. Você tem toda uma história do nascimento de Luz Gama até a sua entrada no Exército, que você não tem necessariamente a comprovação de dados históricos. A Lígia faz muito isso. Ela vai visitando os espaços e vai encontrando, né, as comprovações. Né? Mas algumas outras ela não tem os dados, como, por exemplo, a mãe, o pai de Luiz Gama, etc. Tal. Mas não vamos entrar nessa celema. Sabemos que Luiz Gama foi alfabetizado aos 17 anos, que significa 1847. Quem alfabetizou Luiz Gama? Essa é uma dúvida que fica no ar. Mas ele tinha uma forte ligação com os estudantes da Faculdade de Direito de São Paulo que ajudaram ele a se alfabetizar. Ele entra para o Exército, passa a ser uma pessoa com outro patamar, vai até cabo, se revolta com o sistema, é expulso do Exército, mas a sua relação com os estudantes da Faculdade de Direito de São Paulo, e você tinha duas à época, São Paulo e Olinda, a sua relação com essas pessoas é muito forte e ele consegue acesso à biblioteca da faculdade, acesso aos estudos do direito. Quando você percebe as pessoas que estão no entorno do Luiz Gama ainda nesse período, você vai encontrar quem? José Bonifácio Moço, o sobrinho de José Bonifácio de Andrade Silva, que é maçom, de Faculdade de Coimbra, da corte e de uma influência muito forte. Você vai encontrar algumas outras pessoas muito importantes, como, por exemplo, um que deu uma força muito grande para, eu posso dizer, para o Luiz Gama. Deixa eu pegar aqui, Furtado de Mendonça. Furtado de Mendonça, ele apadrinha Luiz Gama, Isso eu me vi muito na fonte da Renata Ribeiro Francisco, uma pesquisadora, porque ela vai nas atas da maçonaria.
E ela percebe que Furtado de Mendonça ele vai fazer um apadrinhamento a Luz Gama, primeiro, lhe dando mais conhecimento, lhe permitindo o acesso à biblioteca da faculdade. Por quê? Porque ele era professor da Faculdade de Direito de São Paulo. Ele era o cara que comandava ali a biblioteca. Então ele abre as portas para o Luz Gama, que não pôde se inscrever na faculdade. Mas ele tem acesso à cultura. Mas não é só ler. Ele é autodidata, mas não é só ler. Ele convive com esses integrantes. O Fernando de Mendonça também era tipo chefe da polícia em São Paulo. E coloca Luz Gama como amanuense da Força Pública de São Paulo. Opa, como amanuense? Como, não é como amanuense, como integrante da Força Pública, ele passa a ser o quê? Pessoa idônea. Porque ser pessoa idônea, normalmente o preto não poderia ser, a menos que ele fosse, como era Montezuma, de uma família nobre, ou nobre, uma família de posse. Eu lamento informar que o tempo do programa acabou, mas além de agradecer você, eu quero convidá-lo para continuar isso numa segunda etapa que a gente vai ter aí. Então, eu acredito que você tem aí uns poucos segundos para se despedir e dizer que nós vamos ter uma etapa 2 desse programa com essa pauta de maçom negros, Montezuma e Luiz Gama. E acho que você vai falar para as palavras finais aí, porque o tempo acabou, senão eles vão cortar. Então, vá direto para as palavras finais, porque o tempo lá é muito restrito. Muito obrigado, agradeço. Nós vamos fazer essa pauta na OAB, na Comissão da Verdade e da Escravidão, onde você é meu convidado, e vamos fazer também no IAB, onde eu convidei você para ser membro, irmão, confreiro lá. Por favor, suas palavras finais e rápidas. A gente vai Bem fazer um outro rápido. programa sobre isso. Não, a gente vai começando aí. De Furtado de Mendonça e Luiz Gama, onde ele se torna maçom. Onde ele se torna maçom e aparece na maçonaria, e aí ele passa a ser o grande ícone da maçonaria. Né? E aí também onde ele é provisionado, a partir desse momento é que ele é provisionado e passa a atuar. Então é um prazer estar aqui, e na verdade, quando você falou que eu sou aquela figura emblemática, é porque a minha proposta é criar reflexões. Então, a gente começar a olhar Luiz Gama a partir do seu encontro com Furtado de Mendonça, onde ele se abre também para as letras, para as artes, para o direito, e ele vai promover a sua autodefesa antes de se tornar um provisionado. Nós vamos fazer tudo isso daí. Queria convidar professores, maçons do Brasil inteiro que estão nos assistindo, o pessoal da juventude, para estar presente nesses programas, seguir o Negros Online e escrever nos comentários. E não esqueçam de ativar o sininho das notificações para ajudar o canal do YouTube a subir. Muito obrigado, foi um prazer. Nós vamos fazer uma parte 2 já muito em breve sobre isso aqui e vamos prosseguir o meu querido irmão Biratã Ângelo. Abraço, obrigado. Um abraço. Ficamos por aqui. Até logo! Vai ter o 2 aí, hein? Vai ter o 2. Fica aí.